Olá, alunos! Eu sou a Maria Eduarda Barbieri, estudante de Ciências Biológicas na Universidade Federal de Uberlândia, em Itoiutaba. Atualmente eu faço parte do programa Residência Pedagógica na área de Biologia e estou atuando com a professora Sandra na Escola Estadual Governador Tonico Franco. Hoje eu vou trazer o conteúdo de Anatomia dos Vegetais, referente à semana 1 do PET 6. O que é anatomia vegetal? A anatomia vegetal é um ramo da biologia, em específico da botânica, que estuda o funcionamento e organização de um vegetal. Que é isso? Estuda o desenvolvimento, crescimento, nutrição e reprodução da planta. Estuda todos os órgãos, estruturas e células que uma planta é composta. A estrutura básica da planta. Ela é composta por órgãos vegetativos, raiz, caule e folha, que são aqueles órgãos responsáveis pelo desenvolvimento, crescimento e nutrição. E tem os órgãos reprodutivos, que é a flor, o fruto e a semente. Esses são os órgãos responsáveis por a planta reproduzir um novo indivíduo e ele se disseminar para permanecer a espécie. Os órgãos vegetativos, vamos começar pela raiz. A raiz é a estrutura da planta que ela fica embaixo do solo, na maioria das vezes, por causa que tem algumas que ficam acima, que a gente até consegue ver às vezes. Então, a função da raiz é absorver sais e água, por causa que como ela fica no solo, ela absorve tudo que está lá. E ela serve para fixar a planta firme no substrato, que no caso é o solo. Ela tem essa raiz principal, que também é chamada de primária, que é esse ramo do meio. Tem a raiz secundária, que é o que sai a partir dos ramos primários. E os pelos absorventes. O que são os pelos absorventes? Os pelos absorventes é por onde no caso, já o próprio nome diz, né? Absorvido a água e os sais minerais. Então, é por aqui que absorve e aí entra até chegar na parte de cima da planta. A coifa que está aqui na ponta, ela é uma capa protetora para a raiz. Agora vamos falar um pouco do caule. O caule, ele serve para sustentação do vegetal, transporte de seiva bruta e elaborada. O que é seiva bruta e a seiva elaborada? A seiva elaborada é composta de aminoácidos, açúcares e é uma solução aquosa, então tem água. É transportada pelo floema e são os nutrientes vindos da fotossíntese. Então são substâncias orgânicas. A seiva bruta é conduzida pelo xilema e ela leva água e sais minerais. Agora as estruturas do caule. Gema apical e lateral é onde nascem os brotos. Aí tem em cima, onde cresce em cima e cresce do lado. Por isso que a planta cresce para cima e para as laterais, por causa das gemas. O nó. O que é o nó? O nó é essa pontinha onde a folha fica presa. E o entrenó é entre um nó e um outro. O próprio nome já diz. Funções em casos especiais. Ele armazena e protege a planta. Ele armazena aminoácidos, carboidratos e a proteção é contra o ataque de outros animais. Existem vários tipos de caule, mas tudo é de acordo com o ambiente. Folha. A folha, ela é muito famosa por causa da fotossíntese e por trazer essa cor verde, que é devido aos cloroplastos. A função da folha é a absorção de luz solar para a fotossíntese, trocas gasosas com a atmosfera. Essas trocas gasosas é relacionada à respiração e à transpiração. Aí ela é composta pela bainha, que prende ao caule, que é aqui a partezinha desse cabinho, vamos colocar, que prende ao caule. O pecíolo, que é essa base da folha, que é onde começa a parte que a gente chama de limbo, que é a folha em si. A folha tem algumas estruturas que são chamadas de estômatos. Essas estruturas ficam dentro da parte da folha. A gente não consegue ver a olho nu. Elas servem para fotossíntese. Então, o estômato, quando entra água nas células guarda, elas incham e abre um espaço. E quando não entra água, elas ficam fechadas. Eles estão relacionados diretamente com a fotossíntese e absorção de energia. A folha
vamos continuar falando de outras funções. Ela também serve para defesa de animais atacando, que nem a gente pode ver aqui numa imagem. Armazenamento de CO2, que armazena água, vamos falar das suculentas, que senão como elas são comuns de climas secos, então tem que tomar cuidado. Então elas armazenam muita água e para não ficar perdendo. Captura de insetos, eu tô falando das plantas carnívoras, que isso daqui que a gente fala onde captura o inseto é uma folha que quando sente a presença fecha. E às vezes não existe folha para evitar a perda de água quando os locais são muito quentes e a transpiração é muito rápida por causa do calor intenso. Aqui eu trouxe alguns exemplos de folhas diferentes. Isso, próximo. O androceu. Vamos falar um pouquinho do órgão masculino das flores. As estruturas presentes nele é o estame, que no estame tem a antera, o conectivo e os filetes. O que é a antera? A antera, ela é onde produz o pólen. Ela possui duas metades, como a gente pode ver aqui, a gente chama de tecas, é fértil e nela que acontece a produção do pólen. Quando ela está na fase juvenil, ela começa a se desenvolver para quando chegar na fase adulta ter a produção desses pólens. E essa produção acontece a partir de uma célula mãe dos grãos de pólen, que quando a teca atinge a fase adulta, é quando essa célula mãe se desenvolve faz meiose e aí tem novos indivíduos que originam os grãos de pólen. O conectivo liga as tecas entre si com o filete, e o filete é o que sustenta a antera, que a gente pode estar vendo que é esse cabinho aqui. Agora, o gineceu. O gineceu é o órgão feminino de reprodução. Ele é formado pelo carpelo, que, como eu disse antes, é uma estrutura é uma folha modificada em órgão feminino. Ele é formado pelo ovário. O ovário, ele protege o óvulo e produz o óvulo. O estilete recebe e seleciona o pólen. E o estigma, ele liga o estilete ao ovário. É isso. E o pistilo, como vocês podem ver, em alguns lugares você encontra como pistilo, não como carpelo. É que o pistilo é o conjunto dessas folhas modificadas que a gente chama de carpelo. Agora, o fruto. O fruto é uma coisa que todo mundo conhece como um nome popular chamado fruta. É uma estrutura típica das angiospermas, por causa que antes dela não teve essa evolução, só a partir delas. Ele é formado após a fecundação, nada mais é do que o ovário maduro, e a função dele é proteger, garantir e conservar o desenvolvimento da semente. Então, para isso que serve o fruto. Por isso que as sementes ficam em seu interior. Então, temos alguns tipos de fruto. Os frutos partenocárpicos são os frutos sem semente. Como eu trago um exemplo, a banana. Aí, nos frutos, eles têm o pericarpo. O pericarpo é formado na parede do ovário e tem 3 camadas. O epicarpo, que a gente conhece como casca, que é a parte mais externa. O mesocarpo, que a gente chama de parte intermediária, mas o que a gente conhece como parte comestível. E o endocarpo é a parte que reveste a cavidade interna do fruto. Só que ela é muito fina, então a gente não consegue normalmente ver. E aí, a partir do pericarpo, a gente consegue classificar os frutos entre carnosos e secos, sendo os carnosos aqueles que possuem um pericarpo suculento e os secos que possuem um pericarpo seco. Nos carnosos, ele é diferenciado entre bagas e drupas. As bagas são as frutas com várias sementes e as drupas que apresentam apenas uma semente, caroço. Baga a gente pode colocar uva e na drupa a gente coloca a manga, por exemplo. Nos secos, ele é dividido em deiscentes e indeiscentes. Os deiscentes são aqueles que, quando maduram, eles abrem e mostram a semente. Os indeiscentes, eles não abrem. Temos um outro tipo de fruto, que não é diretamente um fruto, que é chamado de pseudofruto ou fruto acessório, que está sendo usado esse termo hoje em dia.
São estruturas vegetais suculentas que não são originadas do ovário, então não são frutos. Eles se desenvolvem de um tecido acessório ao lado da flor. Exemplo, o caju. O caju, a maçã. Por quê? No caju, a parte que a gente come é um pseudofruto. O fruto mesmo é a castanha, que é a parte de cima. Aí aqui um exemplo de frutos partenocárpicos, além da banana, a gente tem o abacaxi. Frutos carnosos, bagas, que são aqueles que têm várias sementes. Aí eu trouxe a laranja, o tomate, a goiaba e o mamão. Drupas, aí tem o abacate, a cereja, a azeitona e o coco. Mas tem a manga também. Secos, aí a vagem, que no caso é um fruto do tipo deiscente, porque abre. E aqui temos castanhas. Pseudos frutos, caju, morango, que ó, o fruto do caju é a castanha em cima e o pseudofruto é o pedúnculo aqui, que é a parte comestível. No morango, o fruto é um fruto seco, que é o arquênio, aquelas coisinhas amarelinhas que a gente vê em volta do morango inteiro. E o receptáculo, que é a parte comestível, que no caso também é o pseudofruto. Vamos falar um pouquinho da semente, que a semente é uma das coisas mais importantes. É o óvulo fecundado e maduro. É presente em gimnospermas e angiospermas, porque é a partir das gimnospermas que começa a ter as sementes. É formado pelo embrião e pelo tecido nutritivo. Ela apresenta esses nutrientes e o revestimento em volta. Ela é composto por estruturas jovens do embrião, que são a radícula, que origina a raiz, o epicótilo, que origina o caule, e os cotilédones, que originam as folhas. Os cotilédones, eles são importantes por causa que é a partir deles que consegue classificar as plantas entre monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Aqui, as sementes, aí eu coloco o desenvolvimento delas, aí aqui a gente consegue observar os cotilédones para se desenvolvendo entre a radícula, e depois formando o caule. E aqui sobre a dispersão e a germinação das sementes. A dispersão das sementes é muito importante, porque ela garante que a planta possa se desenvolver em vários ambientes. O que é isso? Ela sai de um lugar e cresce em outro. E essa dispersão ocorre por vários fatores: vento, água e seres vivos. O vento, quando ele bate na planta, ele leva essas sementes para fora. A água, quando a planta está na água, ela leva a semente até que encontra um lugar para se germinar. E os seres vivos são os pássaros, insetos, morcegos, que vão, polinizam e levam para outro lugar. A germinação acontece quando a semente encontra um ambiente adequado para o desenvolvimento. Para acontecer a germinação, tem que romper o tegumento, absorver água para poder começar a germinar. Isso é uma coisa importante por causa que no cerrado, às vezes é muito seco. E o tegumento, ele não rompe sozinho. Então, as queimadas naturais, não as provocadas. As queimadas naturais são extremamente importantes para o rompimento desse tegumento e a entrada de água na semente para poder ter a germinação. Aqui agora é a classificação de acordo com o número de cotilédones. Aqui são as monocotiledôneas, que apresentam apenas um cotilédone. E para identificar, tem características para vocês perceberem. As monocotiledôneas apresentam uma flor trímera. O que é isso? Apresentam 3 pétalas. Somente um cotilédone na semente. As folhas têm nervuras paralelas, a raiz é fasciculada, tem origem em um ponto e também é conhecido como cabeleira, que é como a do milho. E o caule é raro o crescimento de galhos. Agora as eudicotiledôneas. Elas apresentam 2 cotilédones. E também tem algumas características, como as flores, elas podem ser dímeras, tetrâmeras ou pentâmeras. O que é isso? 2, 4 ou 5 pétalas. Elas apresentam 2 cotilédones na semente. As folhas, elas têm as nervuras reticuladas ou em forma de pena. A raiz é pivotante ou axial e o caule tipo tronco ou haste. Aí aqui a gente pode ver foto das flores, que tem as suas 4, 2 ou 5 pétalas. As folhas no estilo
de pena, a raiz pivotante ou axial, que tem uma raiz primária e aí depois tem as secundárias, o caule tipo tronco ou haste e a semente com 2 cotilédones, que aqui eu trago a do feijão. E é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado.